Bem, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, os que já estão presentes na sala. Vamos dar início a mais uma aula nossa de introdução ao direito, né, do curso da Faculdade Conceito Educacional. A aula de hoje, meninos, nós vamos tratar sobre fato jurídico e sobre relação jurídica também. O material já foi postado mais cedo e a gente agora passa a discutir um pouquinho sobre um tema que, no mundo do direito, ele possui uma relevância extrema, assim como todos os demais temas, né, que a gente tem tratado aqui em sala de aula. Mas fato jurídico, né, é algo que o acadêmico do direito ele tem que ter em mente desde o início dos seus trabalhos. E vocês, se Deus quiser, isso tudo vai passar, pessoal. Vocês estão sofrendo, a gente está sofrendo também. Está sendo uma adaptação constante para todos nós. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar e daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, vocês vão estar concluindo esse curso, se Deus quiser. E vocês vão sair da faculdade e não podem sair da faculdade sem saber o conceito de fato jurídico e de relação jurídica. O fato jurídico, né, como o próprio nome diz, a gente costuma até fazer uma pequena diferenciação, meninos, tendo em vista que nós já tratamos isso para vocês, não é qualquer fato que vai interessar ao direito. Não é qualquer fato. O que interessa ao direito, o que interessa ao mundo jurídico, é o fato ser de natureza jurídica. Não é? Porque, veja só, os fatos que não possuem relevância, vocês lembram que nós tratamos em sala de aula da teoria tridimensional do direito criada por Miguel Reale. E nós vimos que um fato ele só tem relevância para o mundo jurídico se a esse fato for agregado um valor. Tem que existir o elemento valorativo para que esse fato ele tenha interferência na norma jurídica e a norma jurídica venha regular o fato. E foi isso que a gente discutiu ainda nas nossas aulas presenciais, né, diferentemente das nossas aulas agora que estão sendo remotas. Nós discutimos isso com vocês em sala de aula. O fato está intrinsecamente atrelado a um valor, a cujo valor, né, era tão relevante que foi criada uma norma jurídica. E essa norma jurídica existe para regular o fato. É nisso que consiste a teoria tridimensional do direito. Então, percebam que para nós, para o conceito de juridicidade, o que interessa é que o fato seja um fato jurídico. Então, nós temos que aprender a separar o fato normal de um fato jurídico. E nós tratamos também disso em sala de aula com vocês. Percebam, quando nós falávamos também em sala de aula sobre os conceitos de moral, sobre o conceito de ética, sobre o conceito de direito que nós tratamos com vocês, eu dei vários exemplos para vocês em sala de aula. E lembro-me que quando nós falávamos de moral, de ética, nós tratamos, por exemplo, de algumas situações onde nós podemos conceituar como regras de etiqueta, regras de bom comportamento que ensinam na vida jurídica como um todo. Por exemplo, ao você chegar, e nós tratamos disso em sala de aula, quando você adentra em um ambiente, quando você adentra de um recinto, você não é obrigado a, por exemplo, dar boa noite às pessoas que já estão dentro do recinto. Isso é apenas uma regra de etiqueta, é apenas uma regra de cortesia, cuja regra de cortesia ela é, até certo ponto, irrelevante para o mundo jurídico. Porque o fato de você ingressar dentro de um determinado ambiente e você não dar boa noite aos que já estão presentes,
esse fato não fere nenhuma norma legal. Pode ferir até uma norma ética, pode ferir uma norma de conduta. Você pode ser visto como uma pessoa que faltou com a cortesia necessária ao ingressar em determinado ambiente. Mas por si só, esse fato ele é irrelevante para o mundo jurídico. Então ele é apenas um simples fato. E esse simples fato, quando ele não tem relevância para o mundo jurídico, ou seja, se a este fato não está atrelado um determinado valor, e se a esse valor, não digamos assim, para a valoração que é dada por esse fato, se não existe uma norma interligando o fato, o valor e a norma, se não existe um liame entre os três, nós não estamos diante de um fato jurídico. Então percebam, não é qualquer fato interessa o direito. Porque na vida social nós temos inúmeros fatos. Mas os que interessam são apenas aqueles a que interessam ao mundo jurídico. E os fatos que interessam ao mundo jurídico, via de regra, meninos e meninas, esses fatos, eles vão estar o quê? Eles vão estar atrelados a uma norma jurídica. Ora, se o fato está atrelado a uma norma jurídica, por dedução lógica, esse fato é considerado como fato de natureza jurídica. Perceba, eu coloquei no material de vocês, ó, o direito não se reduz a um fato bruto, pois os fatos dos quais se origina o direito são fatos humanos, ou fatos naturais, objeto de valoração humana. Eu coloquei isso no material nos slides. Falando nisso, deixa eu compartilhar aqui os slides. Só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês. Então tá aí, né, quando a gente colocou aqui isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então vejam. O direito não se reduz a um fato bruto. O que interessa ao direito são fatos humanos ou fatos naturais que tenham relevância com o direito. Vejam que, quando nós falamos de fatos de natureza humana, são os fatos onde nós temos a figura do homem entrelaçado com esses fatos. Mas fatos naturais, fatos advindos da natureza, também possuem determinada valoração. Ora, quando você tem, por exemplo, um determinado evento natural, um evento da natureza, uma chuva, por exemplo, cuja chuva foi forte de tal modo, chuva com raios, relâmpagos e trovões, e este evento da natureza, ele causou prejuízo, causou inundações. Por exemplo, nós tivemos aqui, bem próximo a gente, aqui na cidade de Sertânia, inclusive colegas de vocês, né, que também são alunos da faculdade, colegas de vocês tiveram a casa totalmente invadida pela água, perderam tudo, e foi uma situação caótica. Veja que não foi um fato provocado pelo homem, mas foi um fato da natureza, foi um fato natural. E esse tipo de fato natural, ele também interessa ao direito, porque ele gera consequências nas vidas das pessoas. Então, esses fatos também interessam ao direito. E o direito, meninos, como eu coloquei aqui para vocês, olha, o direito, ele nasce do fato e ao fato se destina. Não há como pensarmos no plano da idealização do direito que o direito não exista para um determinado fato. O direito existe para regular os fatos. E que fatos são esses? Os fatos sociais. E, obviamente, pessoal, o direito ele vai aprimorando-se a cada dia à medida que os fatos também vão evoluindo. Então, quando nós temos uma evolução dos fatos, o direito tem a tendência natural, de acompanhar os fatos. Então, percebam,
Então percebam que um fato jurídico, e eu coloquei aqui embaixo para vocês, é um fato, é todo e qualquer fato que, na vida social, venha a corresponder a um modelo de comportamento ou de organização configurado por uma ou mais normas de direito. Então, somente será considerado como fato jurídico o fato que corresponder a um determinado comportamento que esteja previsto aonde? Na norma, na lei. Porque se não houver previsão para o fato, esse fato ainda não está no campo da juridicidade. Não pode ser tratado como fato jurídico. Então, os fatos, eles se adequam à norma, a norma é criada para o fato. Então, quando falamos em fato jurídico, estamos diante de fatos, repetindo o comecinho da nossa fala, fatos humanos ou fatos naturais, a cujos fatos foi dada uma determinada valoração, cuja valoração, pessoal, ela foi tão relevante, ou seja, foi dada uma importância tão grandiosa àquele fato que aquele fato foi normatizado, ou seja, criou-se uma regra de conduta para aquele fato. E quando se cria a regra de conduta, quando se cria uma norma, o simples fato deixou de ser fato bruto para ser um fato lapidado pelo direito. E, obviamente, sendo um fato lapidado pelo direito, esse fato passa a ser tratado como fato jurídico. Então, o primeiro pontozinho importante na nossa aula de hoje é saber diferenciar fato e fato jurídico. Só será fato jurídico aqueles fatos a cuja valoração foi criada uma regra de conduta jurídica, uma norma jurídica para normatização desses fatos. Se esse fato está normatizado, ele é um fato jurídico. Se um fato não possui norma, ele não é fato, não pode ser considerado como fato jurídico. Ok? Então veja, quando nós falamos de fato, nós, por dedução lógica, estamos falando dos atos. Né? Não há como a gente dissociar aí fato e ato jurídico. E, obviamente, pensando nisso, é que a gente colocou aí no material de vocês, né? Que coloquei no material para vocês aí. Vamos compartilhar aqui, né? Continuar o compartilhamento do nosso slide para ficar fácil o acompanhamento de vocês. Coloquei para vocês. Ato jurídico. Por muitas vezes, o fato não é apenas um mero acontecimento natural, mas, ao contrário, é algo que se prende à deliberação volitiva do homem. Ou seja, quando um determinado fato, quando ele acontece, quando a vontade do homem agiu sobre aquele fato, a qual a norma jurídica confere consequências de direito. E quais são essas consequências? Constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Então, todas as vezes que nós temos uma norma jurídica regulamentando um fato, esse fato é considerado como um fato de natureza jurídica. Um fato onde o homem esteja presente ou, mesmo que o homem não esteja presente, ou seja, quando esse fato não acontecer, quando a gente coloca aqui para vocês, deliberação volitiva, significa quando o fato acontece por vontade do homem, quando o homem quis praticar esse ato. Então, quando o homem quis praticar esse ato, ou quando esse fato
Aconteceu, é um fato da natureza, mas ele repercute na vida do ser humano. Esses fatos são considerados como fatos de natureza jurídica. E quando a norma legal, como ela traz, quando a norma legal traz como consequências a constituição, a modificação ou a extinção de uma determinada relação jurídica, nós estamos diante do que o direito chama de ato jurídico. E o ato jurídico, vocês ainda vão ter a oportunidade de discutir esse conteúdo em direito civil. Certo, meninos? Eu acredito que, eu não sei se no primeiro ou no segundo período, mas no primeiro e segundo período vocês vão ter a oportunidade, na disciplina de direito civil, de continuar o estudo sobre ato e fato jurídico, certo? E quando vocês estiverem lá, vocês vão ver que o direito vai fazer uma clássica divisão dos atos jurídicos. Eles podem ser lícitos ou ilícitos, ou seja, atos permitidos e atos que não possuem permissibilidade perante a norma legal, perante a norma jurídica. E quando um ato é lícito, você pode praticar de maneira deliberada. Por exemplo, você é maior de idade e você encontra outra pessoa tamanho de maior de idade e os dois resolvem celebrar um negócio jurídico. Por exemplo, a compra e venda de um aparelho celular. Por exemplo, se você realiza um contrato de compra e venda de um aparelho celular, cujo contrato, o objeto, o celular vale R$1.000, e aí você me pagou à vista, o celular é meu, eu tenho a nota fiscal para comprovar que o celular é meu, e eu te entrego o celular, você me entrega o dinheiro, e eu te entrego o aparelho, esse ato é um ato jurídico ilícito, porque ele é previsto em lei. A lei, ele dá validade, a lei vai dar validade a esse ato jurídico. Agora, alguns atos jurídicos, eles serão considerados pela lei como ilícitos, contrários aos objetivos que a lei demanda. E eu já falei isso para vocês. Por exemplo, quando você resolve fazer um mesmo contrato de compra e venda. Duas pessoas, maiores e capazes, resolvem fazer um contrato de compra e venda. Só que o objeto desse contrato de compra e venda era, por exemplo, um caminhão de maconha. Ora, a maconha é um tipo de produto cujo manuseio, cujo porte não é permitido pela legislação brasileira. Então, se você faz um contrato de compra e venda, por exemplo, sobre um objeto cuja natureza do objeto, a natureza do objeto é ilícita, o contrato também será ilícito. Portanto, esse é um ato jurídico ilícito e, por dedução lógica, esse ato jurídico não vai produzir os seus efeitos. Ele não terá efeito do ponto de vista jurídico. Não vai ter efeito nenhum. Então, para que um ato jurídico tenha validade, ele tem que ser lícito. E quando um ato for ilícito? O que é que pode acontecer? Eu coloquei aqui para vocês, olha, Código Civil Brasileiro, artigo 186. E o que é que diz o Código Civil? Ele diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar um direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ora, então, o ato ilícito, ele pode gerar consequências, mas não as consequências queridas pela gente, consequências previstas pela lei. E o Código Civil diz que quem comete ato ilícito tem que reparar o prejuízo que ele causar a outrem no sentido de outra pessoa. Vamos ler novamente o artigo para que vocês tenham um melhor entendimento.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, ou seja, se você agiu, se você praticou um ato de forma voluntária, ou se você omitiu, você ficou parado, se você ficou estagnado, desde que tenha sido de maneira voluntária. Porque veja, se você agiu coagido, se você sofreu uma coação, se você foi obrigado a praticar um ato, então esse ato ele não tem validade jurídica, porque faltou o elemento vontade. Para que um ato tenha validade, é preciso que você tenha agido de maneira própria, de maneira deliberada, com ânimos, ou seja, com vontade. Certinho? Então, ó, aquele que é por ação ou omissão voluntária. Se você agiu ou você se omitiu de maneira voluntária, se ninguém te forçou a fazer isso. Se você foi negligente, ou seja, se você não agiu com a cautela necessária, se você agiu em desrespeito ao mínimo de cuidado na prática de um ato, ou se você agiu de forma imprudente, ou seja, faltou a prudência necessária, faltou o zelo necessário, né, na prática de um determinado ato, se você assumiu um risco de praticar o ato de qualquer modo, por exemplo, você fez o contrato de compra e venda e se você pagou em espécie, não pegou comprovante nenhum, nenhuma testemunha te viu pagando, você pagou em espécie, não pegou recibo, você deu dinheiro ao cara, você não tem uma gravação, não tem um recibo, não tem uma única testemunha. O que é que vai acontecer? Há um brocardo no direito que diz o seguinte: quem paga mal, paga duas vezes. Então, numa situação dessa natureza, você foi imprudente. Você foi imprudente. Porque o correto, se você pagou o que você devia a alguém, o correto é você ter feito. Por exemplo, quando você faz uma transferência bancária, perceba que você tem um comprovante, um documento para comprovar que fez a transferência. Quando você paga e pega um recibo, você tem um comprovante do recibo. Quando você não tem um recibo, mas você fez o pagamento na presença de duas testemunhas, pelo menos, você tem duas testemunhas para provar esse pagamento. Se você não tem nada disso, vai ficar difícil você comprovar que você pagou. Então, se você agiu de maneira imprudente, então a imprudência é isso. É agir com a falta de prudência, a falta de zelo, a falta de cautela necessária na prática do ato. Então, continuando. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, quem, vamos lá, violar direito, violar qualquer espécie de direito e causar um dano a outrem, outrem significa ao outro, a uma terceira pessoa, ainda que esse dano seja exclusivamente de natureza moral, ainda que seja dano exclusivamente de natureza moral, comete um ato ilícito. E se cometer ato ilícito, tem o dever, tem a obrigação de reparar esse dano. E é o que vai acontecer. Não é? É o que deve estar acontecendo. Certinho, meninos? Então, continuando aqui. Atos. Nós estamos falando de atos jurídicos. Ato jurídico é todo aquele ato, né, como nós vimos, que interessa ao mundo do direito. O ato jurídico é aquele ato onde tem a prática, o elemento volitivo, a vontade humana em praticar um determinado ato, cujo ato venha a se encaixar numa norma, cuja norma tutela direitos dos mais diversos, dos mais distintos possíveis. Os atos jurídicos, meninos, a gente vai ver, acho que mais na frente um pouquinho, eles podem ser unilaterais ou bilaterais, ou seja, um ato jurídico pode ser praticado por uma única só pessoa, e um ato jurídico pode ser praticado por duas pessoas, como, por exemplo, um contrato. Então, um contrato você vai ter duas pessoas. Mas há atos jurídicos que você pratica de maneira uníssona, né? Ou como a doutrina chama, atos que são praticados por uma única só pessoa. Mas veja, os atos, quando praticados,
eles podem ou não gerar consequências no mundo jurídico. E a doutrina tem uma divisão clássica dos atos jurídicos. A divisão clássica que a doutrina faz é entre atos nulos e anuláveis. Alguns doutrinadores, não são todos, eles também trazem uma terceira espécie de atos. Eles tratam aí dos atos inexistentes. E, como eu disse para vocês, não são todos os doutrinadores que trazem essa espécie como categoria de ato. Porque se é inexistente, se ele não existe, então, se algo não existe, não merece nem ao menos ser tratado. Mas, como vocês vão pesquisar, o material que a gente passou para vocês, os livros, né, da doutrina que a gente passou para vocês, os livros doutrinadores, que vão tratar desse conteúdo específico, como alguns doutrinadores vão tratar de atos inexistentes, então a gente também fala um pouquinho, para que não fique a dúvida aí sobre essas três espécies, embora a maioria dos doutrinadores só tratem de atos nulos e atos anulares. Os atos nulos são os atos que eles padecem do que a gente chama de validade formal ou de vigência. Né? Eles têm o que a gente chama de defeito que não pode ser corrigido. Ou como a doutrina chama, por exemplo, vício insanável. Vício significa defeito. Insanável significa que não tem remédio, não tem cura. Por quê? Porque o ato preterir significa esquecer. Porque o ato preferiu ou violou as exigências da lei. Violar é infringir. Preterir significa esquecer. Olha um exemplo bem clássico, está aqui, ó. Artigo 166 do Código Civil Brasileiro. E o que é que esse artigo vai dizer? Ele vai dizer que os atos jurídicos, para serem praticados, somente os absolutamente capazes podem praticar certos atos jurídicos. Ora, se você tem um ato jurídico que foi praticado por alguém que não tinha capacidade, plena, o ato ele pode ser nulo. Porque a lei vai exigir, né, e o artigo 166 do Código Civil, ele é firme nesse ponto, ele é firme nessa questão. O negócio jurídico, para ter validade, tem que ser praticado somente por pessoas absolutamente capazes. Via de regra, pessoal, no nosso ordenamento brasileiro, aqui no Brasil, as pessoas maiores de 18 anos, eles atingem, né, todas as pessoas civilmente, que atingem a capacidade civil, quando completa os 18 anos de idade. Ocorre que não basta ter 18 anos de idade. A lei exige um outro requisitozinho básico para você praticar um ato jurídico e para que você seja considerado uma pessoa capaz. Você tem que estar no pleno exercício das suas faculdades mentais. Se você tiver qualquer espécie de distúrbio, cujo distúrbio te impeça de praticar qualquer ato, de você entender a juridicidade e as consequências dos atos, você não será considerado como pessoa capaz. Então, para você ser capaz, você tem que ser maior de idade e estar no pleno exercício das suas faculdades mentais. Quando um ato jurídico, quando um negócio jurídico, por exemplo, um contrato de compra e venda, quando ele for praticado por alguém que não seja absolutamente capaz, mais uma vez dizendo, quem é absolutamente capaz, ter mais de 18 anos
e está em pleno exercício das suas faculdades mentais. Se você não tem 18 anos, ou se você já tem 18 anos, se uma pessoa tem 18 anos, mas não se encontra no exercício das suas faculdades mentais, essa pessoa não pode ser considerada capaz. Portanto, um negócio jurídico praticado por uma pessoa que não seja absolutamente capaz é considerado como negócio jurídico nulo. E os negócios jurídicos nulos, eles não produzirão os seus efeitos e as suas consequências no mundo jurídico. Certinho? Só que um negócio jurídico, um ato pode ser considerado nulo, mas ele também pode ser considerado anulável. Anulável, veja. A diferença básica entre nulo e anulável, vocês vão perceber que é o seguinte, é que no ato nulo de pleno direito, esse ato ele foi atingido por um vício insanável, ou seja, por um defeito que não tem como você curar, por um defeito que não tem como você remediar, digamos assim, né? Um defeito que não possui remédio. E um negócio, quando você pratica um ato cujo ato não tem remédio, esse ato ele é nulo. Ou seja, se não tem remédio, ele não tem conserto. Se não tem conserto, ele não pode ser remediado. Ou seja, ele não tem como você dar validade a esse ato. Ele jamais vai produzir efeito, porque o efeito dele, desde a essência, desde que o ato nasceu, o ato foi produzido por quem ele já tinha um defeito em sua essência, um defeito que a gente chama de congênito, ou seja, na gênese do ato, na criação do ato, o ato já foi praticado por quem não podia praticar, como, por exemplo, uma realização de um negócio jurídico por alguém que não tinha plena capacidade. Mas alguns atos jurídicos, eles podem ter a sua nulidade, digamos assim, sustada, eles podem ter a sua nulidade, digamos assim, consertada. Por quê? Porque os atos anuláveis mesmo vão ser aqueles que eles foram criados onde houve, digamos assim, uma desobediência a certos requisitos que não atingiram a substância do ato propriamente dita. Como, por exemplo, a gente colocou para vocês aí, não é o artigo 171 do Código Civil Brasileiro, que vai dizer que o negócio jurídico ele pode ser anulável se for praticado por alguém que é relativamente incapaz. No ordenamento jurídico brasileiro, queridos, relativamente incapazes são as pessoas que têm mais de 16 e menos de 18 anos. Então, quem se encontra nesse patamar, ou seja, você já completou 16 anos, já tem 16 anos completos, mas você ainda não completou 18, você é o que a lei chama de relativamente incapaz. O que implica dizer que você pode praticar alguns atos e outros não. O que implica dizer que você pode praticar alguns atos e esse ato, para ter a validade jurídica, ele precisa ser referendado pelo teu representante legal. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa com 17 anos de idade realizou um negócio jurídico de compra e venda. Então, vamos imaginar que foi de um determinado bem. E essa compra e venda, para ter validade, precisava da assinatura. E a pessoa relativamente capaz, essa pessoa, esse jovem,
esse jovem com 17 anos de idade assinou o documento de compra e venda. Mas veja, para que a lei dê validade a esse ato jurídico, a compra e venda feita e assinada, um documento assinado por uma pessoa com 17 anos de idade, esse negócio jurídico ele é anulável, ele pode ser anulado ou não. Mas esse negócio jurídico ele pode ser anulado ou não e vai depender de um requisito bem simples. Basta que o representante legal dessa pessoa de 17 anos ele também assine o contrato de compra e venda, por exemplo. Então, se o representante legal dessa pessoa que tem 17 anos, se ele mesmo que posteriormente vier a assinar o documento de compra e venda, esse negócio jurídico ele passa a surtir todos os seus efeitos legais. Então, o ato ele é considerado como anulável quando ele tem conserto, quando ele tem remédio. Então, a diferença básica entre atos nulos e atos anuláveis é que os atos nulos eles possuem defeitos que não têm remédio, ou que nós chamamos de vício insanável. E os atos anuláveis, eles possuem, sim, eles têm defeito, mas é um defeito que possui remédio. Ele é o que nós chamamos, ele possui o que a gente chama de vício sanável. Então, o ato anulável possui um vício sanável, ou seja, um vício, um defeito que pode sim ser corrigido, que pode ser corrigido. Então, a diferença básica entre atos nulos e atos anuláveis, meus amores, é justamente essa. Ato nulo tem conserto. Ato nulo, aliás, corrigindo. Ato nulo não tem conserto. Ato anulável tem conserto, sim. Lembrando que o ato anulável que não for consertado, cujo vício não for corrigido, ele não surtirá o seu efeito. Por isso que o nome é anulável. Pode ser anulado ou não. Vai depender da correção do vício, da correção do defeito. Certinho? E veja, como eu disse, uma parte da doutrina, meninos, ainda traz aqui uma espécie de ato chamado de atos inexistentes. Como eu disse, apenas uma parte da doutrina traz essa, digamos, terceira categoria aí de ato. E ele diz: atos inexistentes são atos que carecem de algum elemento constitutivo, para que o ato, né, um elemento de constituição do próprio ato. Um exemplozinho legal aqui para vocês. O divórcio para quem é casado apenas religiosamente. Vocês vão estudar em direito de família, acredito eu que lá no 5º período vocês vão estudar sobre direito de família. É uma das disciplinas de direito civil. E vocês vão ver lá, meninos, lá em direito civil, vocês vão ver nessa disciplina que existem várias espécies de casamento. O casamento religioso, ele pode, não necessariamente, mas ele pode ser celebrado como nós chamamos casamento religioso com efeitos de natureza civil. Então, um casamento religioso com efeitos civis, então ele é um casamento que é válido para o mundo do direito. O casamento religioso por si só, só o casamento religioso, se ele não tiver efeitos civis, ele não vai produzir efeitos na seara jurídica como casamento. Então, apenas o casamento civil é que vai produzir os seus efeitos nessa órbita necessária. Mas vocês vão estudar isso lá na frente. O que eu quero apenas... Rosemary perguntou aqui alguma coisa, deixe-me ver.
Professor, porque sogra no direito não pode ser ex? Acho que não pode ser ex. Acho que foi isso que Rosemary quis colocar. Né? Professor, por que sogra no direito? Acho que não pode. Não pode ser ex. Isso, não pode ser ex. Pois, veja só, a sogra, vocês vão estudar lá no direito civil, em direito de família, precisamente, que existem várias espécies de parentesco. Existe o que nós chamamos de parentesco por consanguinidade, né? Parentesco de sangue, e parentesco por afinidade. Afinidade. Os parentes de sangue vão ser, né, todos os seus descendentes, ou seja, seus filhos, seus netos, bisnetos e por aí vai. E os seus ascendentes, ou seja, os seus pais, seus avós, seus bisavós e por aí vai. Esses são os parentes consanguíneos. E existem parentes que são parentes por afinidade, que a lei considera. Quem são os parentes por afinidade? São os genros, cunhados, sogra e sogro. O parentesco, né, por que a gente diz, entrando agora um pouquinho na sua pergunta, porque sogra não pode ser ex, assim, ex-sogra, né? Porque, olha só, mas o parentesco por afinidade, ele dura enquanto durar a relação que une você àquele parente. Então, por exemplo, quando você diz ao meu cunhado, o teu cunhado, ele é cunhado enquanto dura o cunhadio. Da mesma forma, o teu sogro, a tua sogra, né, eles são teus sogros e tuas sogras naquele momento, precisamente. Se você partir do ponto de vista jurídico, os cunhados, sogro, sogra, eles perdem este título quando você romper o vínculo, que unia você, aquele cunhado, àquela sogra. Agora, por exemplo, vamos imaginar que você é casada, ou você é casado, e que o teu esposo, tua esposa, veio a óbito. Teu esposo, tua esposa, teu companheiro, tua companheira, veio a óbito. Aí veja, é diferente. O teu laço vai perdurar, sim. Então, o teu cunhado, mesmo quando teu esposo, tua esposa, teu companheiro, companheira, quando eles vierem a óbito, os teus cunhados continuarão sendo teus cunhados. E tua sogra continuará sendo sogra. Eles só vão deixar de ser cunhados ou cunhadas, sogros e sogra, se o vínculo for rompido enquanto os dois estiveram vivos. Por exemplo, você se divorciou do teu marido. Então, se você se divorcia do teu marido, os teus cunhados deixam de ser cunhados e tua sogra deixa de ter sogra, porque não existe mais o vínculo unindo. Entendeu? Não existe o vínculo unindo. Então, juridicamente falando, se o vínculo for rompido de forma natural, por exemplo, morreu, então teu sogro continua sogro, teu cunhado continua cunhado. Mas se o vínculo for rompido pelo divórcio, por exemplo, esses vínculos deixam de existir. Certinho, meu querido? Mas vamos lá. Vamos voltar para cá para a gente... Deixa-me ver aqui só um pouquinho que Felipe perguntou aqui algo. Professor, referente ao ato anulável de pessoas relativamente incapazes. O mesmo acontece com idosos acima de 70 ou 80 anos? Não, Felipe, né? Não existe no direito limite de idade para capacidade. Você pode ter, Felipe, 110 anos de idade. 110 anos de idade. Mas você pode até estar em cima da cama, você pode não mais andar,
Você pode não mais ter, sei lá, um dos teus braços, está acamado. Agora, se você encontra-se em pleno exercício das tuas faculdades mentais, você pode ter 110 anos de idade. Se você está com a mente sã, se você consegue entender o caráter de licitude, se você consegue entender o que é o negócio jurídico, se você está sã da sua mente, o negócio jurídico tem validade sim, e não há o que se falar em relativamente ou absolutamente incapaz, somente pelo critério da idade. Certinho? Idade, a senilidade, senilidade é velhice. Velhice não é impedimento para praticar ato da vida civil. O que impede as pessoas de praticar atos da vida civil é o estado de saúde mental. Não é o estado corporal, é o estado mental. Certinho, meu querido? Então vamos lá. Vamos voltar para a gente acabar esse exemplozinho que a gente estava falando. Então, o divórcio, ele só serve para as pessoas que, obviamente, são casadas civilmente. Se as pessoas não são casadas civilmente, não há o que se falar em divórcio. Só existe divórcio para quem é casado civilmente. Então, por exemplo, duas pessoas apenas conviviam maritalmente, viviam uma união estável, ou duas pessoas eram casadas apenas religiosamente. O que é que acontece? Essas pessoas resolveram não mais manter o vínculo matrimonial que as unia e se separaram. Uma delas procura um advogado e o advogado vai, beleza, entre ação. Se ela tem um casamento, está aqui, sou casado religioso. Traz o casamento religioso e o advogado entra com uma ação de divórcio. O advogado coloca esse nome. Ação de divórcio de fulano e de cicrano. Então, esse divórcio, esse pedido de divórcio, ele é um ato jurídico inexistente. Ele não existe no mundo jurídico. Por que ele não existe? Por que não vai existir o divórcio neste exemplo que eu estou dando? Porque para existir o divórcio, é necessário que você seja casado civilmente. Se você não for casado civilmente, então não há o que se falar em divórcio. Então, divórcio para pessoas que não são casadas civilmente é considerado um exemplo de ato inexistente. Por quê? Porque para se constituir o divórcio, para existir divórcio, é preciso existir um casamento de natureza civil. Se não tiver casamento de natureza civil, não há o que se falar em divórcio. Certinho, meninos? Então tá aí, atos nulos, anuláveis e inexistentes. Lembrando, como eu disse, alguns doutrinadores não trazem essa última hipótese aí de atos inexistentes, mas como em alguns doutrinadores vocês vão encontrar, eu preferi trazer. Então, o que diferencia os atos nulos, anuláveis e inexistentes aqui. O ato nulo, ele possui defeito que não pode ser corrigido. O ato anulável possui um defeito que pode ser corrigido. E o ato inexistente é aquele ato que falta um elemento para a constituição do próprio ato. E o exemplo clássico está aí. Casamento para quem divórcio para quem não é casado civilmente. Esse é um ato inexistente. Não há o que se falar não há o que se falar em ato válido para divorciar alguém que não é casado civilmente. Certinho? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Certo? Vamos falar de uma coisinha agora, de uma questãozinha, meninos, bem interessante. E o que é essa questãozinha? Está aqui. Questão de fato versus questão de direito. Vocês vão ouvir falar muito nisso. Questão de fato versus questão de direito. Olha, no campo do direito processual, na vida prática propriamente dita, é onde vocês vão aplicar mais esses temas aí. O que são as questões de fato? O que são as questões de direito? Olha,
digamos assim, num primeiro momento, quando a gente entra, quando você ingressa com uma demanda judicial, toda demanda judicial, meninos, tem que ser baseada nos fatos, cujos fatos, né, feriram o direito de alguém, por isso que o cara foi lá bater nas portas do Poder Judiciário para dirimir essa questão aí. Então, o que é que acontece? Quando você vai narrar, você tem que, quando você vai explicitar o teu problema, né, aquilo que você está levando para as portas do Poder Judiciário, você tem que dizer quais foram os fatos que aconteceram. Por exemplo, você fez um contrato de compra e venda e alguém não te pagou, então você tem que narrar isso no teu processo. Você vai ter que narrar que, em data do tanto, realizou um negócio jurídico com fulano e tal, cujo negócio jurídico consistia na compra e venda de um bem, sei lá, algo dessa natureza, que foi dividido em 2 parcelas, e venceram as parcelas e a pessoa não pagou nem a primeira. Portanto, vem a presença de Vossa Excelência, foi insistir na cobrança, cobrei várias vezes, mas não obtive êxito. Portanto, venho ingressar com a presente ação para receber o crédito que eu tenho direito. Certo? Por exemplo. Ou então você diz, olha, eu sou casado civilmente com fulano de tal, e já faz 6 meses que estamos separados, nós temos 2 filhas, eu estou pagando no valor X, passo no valor X, temos bens para dividir, mas como não é possível, mas a vida em comum, procurei resolver o divórcio amigavelmente, mas não foi possível a solução do divórcio amigável, por esse motivo vem ingressar com apresentação de divórcio para ser decretado o divórcio entre a minha pessoa e meu companheiro, minha companheira, meu esposo, minha esposa. Então veja, todas as vezes que você for ingressar com uma ação judicial, você tem que narrar os fatos. Você tem que trazer os fatos, cujos fatos estão tutelados pelo direito. Porque se eles não tiverem tutelado pelo direito, não poderão ser considerados como fato jurídico. Para ser considerado fato jurídico, tem que estar tutelado pelo direito, conforme a gente trouxe para vocês. Então, olha, quando eu narro o fato, no meu processo, eu não sou obrigado a fundamentar os fatos que eu estou narrando, quando eu estou preparando a minha petição inicial, quando eu estou narrando os fatos na minha petição inicial. Eu, advogado, que estou entrando com o processo, eu não sou obrigado a fundamentar, naquele meu processo, eu vou dizer o seguinte, estou fazendo o meu pedido com base no artigo tal da lei tal, Código Civil, Código Processo Civil, com base no artigo tal da lei de alimentos, da lei de mandado de segurança. Eu não preciso fundamentar a minha petição, o meu pedido, no artigo da lei. Existe um brocardo no direito que diz o seguinte: dá-me os fatos que te darei o direito. Então, você é obrigado a trazer os fatos para a justiça. E a justiça é quem vai se preocupar de te dizer qual é o direito que se aplica àquele teu fato que você está dizendo. Mas veja, professor, quer dizer que quando eu for preparar as minhas petições iniciais, quando eu for preparar os meus processos, quando eu estiver preparando os meus requerimentos, eu não devo colocar artigo da lei? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não é obrigado. Se você colocar, só tem uma cautela. Tenha uma cautela. Se você está colocando, venho fundamentar o meu pedido, a minha pretensão no artigo tal da lei tal. Beleza. Mas tenha certeza de que você está colocando o artigo correto, a lei correta. Certinho? Tem só essa preocupação aí. Por quê? Porque quem tem a obrigação de saber o direito é quem vai julgar. É o juiz, é o magistrado, é a magistrada que tem que saber o direito. Eu tenho que trazer os fatos e, obviamente, aqueles fatos eu tenho que trazer as minhas provas para que o direito venha tutelar
resguardar aquela minha pretensão. Então veja, eu não sou obrigado a narrar, a fundamentar as minhas petições, os meus documentos em artigo de lei, mas os fatos que eu estou trazendo, eu tenho que narrar os meus fatos de tal forma que fique compreensível para quem está lendo aquela minha petição, aquele meu pedido, quem está lendo possa compreender, possa identificar que o direito tutela aquele fato que eu estou dizendo. Quando eu digo que eu sofri um dano material, eu estava com o meu carro estacionado e estacionado, né, de forma regular, tudo bem direitinho, e alguém vindo no trânsito, perdeu o controle, pá, abarrou no meu veículo. E o meu veículo estava estacionado conforme as normas legais de trânsito em local permitido. O que é que acontece? Aí aconteceu um dano. E para esse dano eu tenho o direito de ser reparado, porque eu estava exercendo o meu direito de estacionar o meu veículo naquele local que era apropriado para estacionar. Então eu vou entrar com ação na justiça. E o que é que eu vou dizer? Eu tenho que narrar os fatos. No dia 30 de abril de 2020, às 14 horas, estacionei o meu veículo na rua tal, né, na altura do quilômetro tal, conforme placa de permissibilidade de estacionamento, e fui para o meu trabalho. Em um dado momento, percebi que o veículo, eu escutei um barulho forte e o alarme do meu veículo começou a disparar rotineiramente, costumeiramente. Foi o que eu fiz. Quando eu saí, vi que o veículo de marca tal, placa tal, do senhor fulano de tal, tinha abarroado o meu veículo, que causou danos no para-choque, no farol e em outras peças tais e tais. Procurei o senhor fulano de tal, que era o dono do veículo, mesmo disse que o meu veículo estava mal estacionado e que ele não iria arcar com as consequências. Levei o meu veículo para uma oficina credenciada, cujo orçamento do conserto foi esse, tal, R$10 mil o orçamento. Peguei também, levei o meu segundo veículo numa segunda oficina, também credenciada, cujo orçamento ficou em R$10.120. Procurei mais uma vez o senhor fulano de tal, e o senhor fulano de tal disse que não tinha nenhum acordo comigo que não iria solucionar o problema. Diante da situação posta, levei o meu veículo para a oficina, cujo orçamento foi mais barato, realizei o serviço e conforme nota fiscal em anexo. Informo ainda, Vossa Excelência, que o abarroamento foi presenciado por fulano e cicrano que estavam na calçada da rua tal no momento do acidente. Como o réu foi procurado várias vezes para a solução do problema e não quis nenhuma espécie de acordo, veio me valer do Poder Judiciário para pleitear a devida reparação pelos danos materiais que sofri no meu veículo, no valor de R$10 mil, conforme documentos em anexo. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência que o réu seja condenado a me pagar a indenização por danos materiais no valor de R$10 mil, correspondente aos danos provocados no meu veículo, conforme documentação anexa. Então veja, eu fiz uma narrativa dos fatos. Fiz um pedido. E em momento algum vocês me viram falando que o meu direito de ser indenizado está previsto no artigo tal do Código Civil Brasileiro. Eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso? Porque quando eu narrei esse fato desta forma que eu acabei de trazer para vocês, essa narração, eu disse aí para vocês, eu disse de maneira completa, eu disse para vocês que alguém viu alguém agindo de maneira ilícita, de maneira imprudente, me causou um dano, cujo dano foi de natureza material.
não estou dizendo que eu procurei fulano de tal para a gente chegar a um acordo, a um consenso, a uma solução amigável. E eu disse que fulano não quis a solução. Portanto, como fulano não quis solução e eu não sou obrigado a arcar com esse prejuízo, eu fui procurar o Poder Judiciário para a solução do meu problema. Eu quero ser indenizado pelo dano material que eu sofri. Percebam que eu narrei o fato do ponto de vista, eu narrei o fato em si mesmo, mas eu trouxe também, dentro desta minha mesma narrativa, eu trouxe o quê? O direito embutido. Percebam que dentro dessa minha narrativa, o direito está embutido. Professor, como é que eu sei que o direito está embutido? Eu sei que o direito está embutido porque eu disse que eu, que sou parte de um processo, sofri um dano material causado por fulano de tal de maneira ilícita, que ele estava errado conforme provas tais e tais. Não é? Eu junto a papelada, a documentação, olha, testemunha, perícia, que eu tiver. Percebam que eu trouxe a questão de fato, ou seja, eu trouxe o fato que deu origem ao meu direito. O fato que dá origem ao meu direito é um fato relevantemente importante do ponto de vista jurídico. É esse fato que vai ser tratado dentro do meu processo, dentro da minha demanda. Então, as questões de fato, elas vão estar, pessoal, intrinsecamente interligadas com as questões do direito. Não tem como a gente dissociar as questões de fato das questões de direito propriamente dito. Por quê? Porque se eu dissociar, se para a narrativa dos meus fatos não existia um direito, é porque aquele fato não era um fato jurídico. Não era um fato jurídico. Então, em resumo, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Não se preocupem em fundamentar os pedidos, as petições. Professor, eu andei pesquisando umas petições do senhor e vi que todas elas o senhor fundamenta. Você está dizendo que não precisa. É justamente isso que eu estou dizendo, meu querido, minha querida, meu lindo, minha linda. Eu estou dizendo que você não precisa. Mas se fundamentar, não tem nenhum problema. Como eu disse, só tenha a cautela de ter plena certeza, de ter plena convicção de que você está fundamentando no artigo correto, na lei correta. Certinho? A preocupação é essa. Então, questão de fato versus questão de direito, elas vão estar intrinsecamente ligadas. O fato vai dar origem ao meu direito. E o direito, ele existe para regular aquele fato em específico. Então, quando eu peço, por exemplo, para ser indenizado, a questão de direito está lá no Código Civil, dizendo que quem causa um dano, mesmo que seja apenas de ordem, moral, como a gente viu, comete um ato ilícito. E quem comete ato ilícito tem que reparar o prejuízo que o outro sofreu. Ora, quando eu digo que eu sou casado, meu esposo, minha esposa, e a gente está divorciado, está separado, e o meu esposo, minha esposa saiu de casa, meu companheiro, minha companheira, saiu de casa e não está dando nenhum tipo de assistência material aos filhos, eu estou tendo que pagar a escola sozinho, estou tendo que pagar a faculdade do meu filho sozinho, estou tendo que trazer alimento para dentro de casa, tudo sozinho, eu só tenho um emprego e não tenho condições. Portanto, foi procurado várias vezes, liguei, mandei mensagem, cidadão não atendeu, não deu resposta. Portanto, vim ingressar com a presente ação de alimentos para obrigar fulano de tal ou fulana de tal a prestar alimentos aos filhos tais e tais, no valor de 30% dos rendimentos dele. Veja, eu narrei os fatos sem precisar fundamentar artigo da lei. Mas esse fato que eu acabei de dizer para vocês aí, veja que existe uma lei que tutela esse fato. Qual lei é essa? A lei de alimentos. A lei de alimentos diz que
os parentes são obrigados a prestar assistência material uns aos outros quando houver a respectiva necessidade, principalmente os ascendentes em relação aos filhos postos sobre o seu pátrio poder, né? Ou poder familiar, como a gente chama hoje. Ou seja, os pais têm o dever de prestar assistência moral e material principalmente se os filhos forem menores de idade. Então, os pais têm esse dever determinado por lei. Então, quando eu entro com ação de alimentos, eu não preciso fundamentar que está na lei de alimentos. Mas quando eu narro desta forma, veja que a narrativa deste fato traz um direito que tutela essa minha situação. E quando o direito tutela essa minha situação, eu estou diante de um fato jurídico. E esse fato jurídico, quando eu narro na minha petição, ele se entrelaça a questão de fato com a questão de direito. Então, dentro dos meus fatos, eu tenho que trazer a questão de vista do ponto jurídico, mesmo sem citar um único artigo de lei. Mas eu tenho que dizer... por exemplo, vamos imaginar, eu entro com uma determinada demanda judicial alegando o seguinte: em data de tanto, realizei um negócio jurídico consistente no contrato de compra e venda com fulano de tal. O negócio jurídico foi celebrado no dia tanto e era a compra e venda de um veículo automotor pelo preço que continha certa de 50 mil reais. Entreguei o veículo e o réu adimpliu com sua parte, ou seja, efetuou o pagamento conforme combinado. Portanto, vem a presença de Vossa Excelência requerer o quê? Percebam aí que até na hora de você fazer o pedido, se a norma jurídica não foi ferida, não há nem o que pedir. Então não há questão de direito. Nesse fato, tal como eu narrei agora, contrato de compra e venda. Era um veículo, 50 mil, o cara me pagou os 50 e eu dei o veículo. Qual foi o problema? Onde é que está a questão de direito? Onde é que está o teu problema? Vamos dar outro exemplo, aí facilitando o entendimento de vocês. Você realiza um concurso público, e esse concurso público foi apenas para cadastro de reserva. Então você fez o concurso para cadastro de reserva e nesse cadastro de reserva não tinha, por exemplo, não tinha previsão. Se o concurso era para cadastro de reserva, obviamente você tinha apenas uma mera expectativa de direito. E aí vamos imaginar que você passou em primeiro lugar nesse concurso e na hora que sai o resultado do concurso, automaticamente você já foi entrar com ação na justiça, exigir a sua nomeação, porque você ficou em primeiro lugar nesse concurso que você fez. Mas vejam, se o concurso era apenas para cadastro de reserva, ou seja, a administração pública não tinha nenhuma obrigação de te chamar, porque era apenas para um cadastro de reserva, ou seja, quando houver necessidade de acordo com as condições do ente público. Então perceba que você trouxe a questão de fato, mas não trouxe a questão de direito. Onde é que está o teu direito? Se você leu o edital, se no edital estava escrito que o concurso era apenas para cadastro de reserva, você tinha apenas um que nós chamamos juridicamente de mera expectativa de direito. Se você tinha apenas uma mera expectativa de direito, então mera expectativa não é direito. Certinho, meninos? Então, questão de fato, questão de direito é algo que está intrinsecamente aí interligado um ao outro, né? Não tem como a gente dissociar questão de fato de direito, porque se você dissociar, se você conseguir separar a questão de fato, você consegue arrancar a questão do direito da questão de fato, você vai ter um problema. É porque aquele fato eles têm que estar atrelado ao direito. Então lembre-se, questão de direito, questão de fato, questão de direito não é fundamentar os teus pedidos, as tuas petições, conforme diz a lei. Questão de direito é você narrar o fato
de tal modo que quem vai ler, quem vai julgar aquele teu processo, consiga compreender que, dentro do arcabouço legal vigente, existe uma norma de direito que se encaixa perfeitamente com aquele fato que você está trazendo. Certinho? Então, continuando aqui o nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho agora de relação jurídica. Relação jurídica, meninos, normalmente quando a gente fala de relação jurídica, nós estamos falando, né, obviamente, apenas nas relações que interessam ao direito. Então, esse conteúdozinho é bem parecido com a questão de fato normal e fato jurídico que a gente tratou para vocês. Perceba, eu só posso falar em fato, em relação jurídica, quando existe uma norma regulamentando aquele fato, aquela determinada situação. Ó, a gente estava falando até há pouco de questão de fato versus questão de direito. E aqui embaixo eu coloquei para vocês, ó, foi justamente para não esquecer. O advogado, ao redigir uma petição inicial, normalmente faz em primeiro plano uma exposição dos fatos. Em seguida, invoca as normas que julga aplicáveis à experiência social configurada e, por fim, pede aquilo que pretende que seja a consequência derivada da adequação do fato à norma, mas sem precisar fundamentar a norma. Repetindo pela quinta vez, professor, mas se eu colocar está errado, não tem problema, só estou dizendo que você não é obrigado. Mas se você tem plena convicção de que o artigo tal, o inciso tal, a linha tal da lei tal se encaixa no fato que você está narrando, coloca, não tem problema nenhum. Fica até mais bonitinho, comprova que você estudou. Só tenha certeza de que é o correto. Para quê? Para não dificultar o entendimento daquele que vai julgar o teu processo, que é o magistrado. Certinho? Mas, mesmo se você não colocar, mas se dá narrativa dos teus fatos, na tua petição, se você narra os fatos de maneira que fique claro, fique plenamente perceptível que você está pleiteando alimentos, que você está pleiteando divórcio, que você está pleiteando a segurança, a concessão da segurança no mandato de segurança, que você está pleiteando o teu direito de herança, que você está pleiteando receber a indenização, receber um débito que alguém tem para com você, que você está pleiteando receber a tua herança, se isso ficou bem claro, né? Se houve uma simbiose entre essa narrativa e aquele teu pedido que você vai fazer lá no finalzinho da petição inicial, tá de boa, tá sossegado, tá sossegado. Agora, tenha em mente uma coisa, tá aqui embaixo. Não há relação jurídica sem norma como tal, que como tal a qualifique. Só se fala em relação jurídica quando estivermos diante de uma norma que regulamenta aquela relação, aquele negócio jurídico. Porque se não existe norma regulamentando um fato em específico, aquele fato não é jurídico, portanto, não há o que a gente falar aí em relação jurídica. Para ter relação, é necessário existir fatos, não qualquer fato. Fato do ponto de vista do mundo jurídico, que interessem ao mundo jurídico. A cujos fatos, uma determinada parte, uma determinada situação, quando esses fatos, quando ele gerar consequências, quaisquer que elas sejam, se alguém se sentir preterido, ferido no seu direito, então bate nas portas do Poder Judiciário, invoca os fatos, invoca a norma, faz o teu pedido e diz que você deseja, que você pleiteia ser
indenizado, né, que você pleiteia receber a tua indenização, receber a tua herança, receber a tua pensão alimentícia e por aí vai. Mas o que deve ficar principalmente é que não existe relação jurídica sem fato normativa, sem fato que exista uma determinada norma que regulamente esse fato. É a questão primordial, é a questão basilar do direito. Para ser relação jurídica, tem que ter fato. E fato com estrutura normativa prevista, regulamentando aquele fato. Porque senão ele passa a ser um simples fato e aí não vai ter relevância do ponto de vista jurídico. Certinho? Continuando aqui, ó, vamos falar dos elementos de uma relação jurídica. Então, para existir uma relação jurídica, tem que ter esses 4 elementos que estão aí embaixo. Sujeito ativo, sujeito passivo, vínculo de atributividade e objeto. Para ser considerado uma relação jurídica. Eu tenho que ter sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? É o titular, ou seja, o credor da prestação principal. Numa relação, no abarramento de trânsito, do exemplo que eu dei para vocês. Quem é o sujeito ativo? Eu que fui vítima do abarramento. Eu que tive o meu carro abalroado. Numa ação de alimentos, que é o sujeito ativo, aquele que está precisando, que está pedindo a pensão alimentícia. Numa ação de divórcio, um divórcio litigioso, quem é o sujeito ativo? Aquele que foi entrar com ação na justiça pedindo um divórcio. Num mandado de segurança, você fez um concurso público, passou em primeiro lugar, vamos esquecer um pouquinho agora o cadastro de reserva, né? Você tinha 10 vagas, você foi o primeiro, né? Fez o concurso e aí tal. O prefeito está lá chamando, tem um monte de contratado, tem um monte de gente comissionado, ocupando a tua vaga, e aí você entrou com o mandado de segurança. Quem é o sujeito ativo? Você que está entrando com o mandado de segurança, pedindo para que o teu direito seja tutelado. Quando você ingressa com uma ação de cobrança, você fez um empréstimo, você emprestou R$1.000 a uma pessoa, para que aquela pessoa pagasse por 6 meses, e chegou o dia do débito e não foi pago. Né? Então, quem é o sujeito ativo? Você que é o credor, que está procurando receber aquele direito. Então, sujeito ativo na relação jurídica vai ser sempre e sempre quem se encontra do ponto de vista de credor da prestação principal. Ou seja, aquele que está invocando o direito de receber. Sujeito ativo é aquele que invoca que tem direito a receber alguma coisa ou um determinado bem ou objeto ou o cumprimento de determinada prestação. Esse é o primeiro elemento da relação jurídica. Segundo elemento, sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Aquele que tem que cumprir a obrigação. No acidente de trânsito, que é um sujeito passivo? Aquele que causou o dano e tem o direito de me indenizar. Aquele que bateu no meu veículo. No ação de alimentos, quem é o sujeito passivo? Aquele que deve, que tem o dever, que tem a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Na ação de cobrança, quem é o sujeito passivo? Aquele que está devendo, que deveria ter pago e não pagou. No mandado de segurança, que é do exemplo, quem é o sujeito passivo? Vai ser o prefeito, né, do município tal, que você fez o concurso, passou em primeiro lugar, tinha lá 10 vaguinhas e o cara tem um monte de contratado e não te chamou. Então o sujeito passivo vai ser aquele prefeito daquele município específico. Certinho? Então, o segundo elemento da relação jurídica é o sujeito passivo. Aquele que tem que cumprir a prestação que o sujeito ativo está dizendo que tem direito. Sujeito ativo é quem pede, sujeito passivo é quem tem a obrigação de cumprir aquilo que o ativo está pedindo. Terceiro elemento, vínculo de
atributividade. Olha só, o que é o vínculo de atributividade? É a concretude da norma jurídica dentro daquele contexto, dentro daquela relação estabelecida entre duas ou mais pessoas. Né? Então, o vínculo de atributividade é justamente o poder que o direito concede de que quem está ferido buscar a prestação de quem feriu. Do credor e buscar do devedor. Do autor e buscar do réu. Então, o vínculo de atributividade é justamente a norma que regulamenta aquela situação jurídica que me dá o poder de exigir, que dá o poder do sujeito ativo exigir do sujeito passivo que ele cumpra com a obrigação dele. Então, o vínculo de atributividade está relacionado justamente no poder que a norma legal confere ao sujeito ativo de exigir a prestação do sujeito passivo. E, por fim, nós temos um quarto elemento, que é o objeto. Toda relação jurídica tem que ter um objeto. E o que é o objeto, pessoal? Obviamente, o objeto nada mais é aquilo que une, né? Une credor e devedor, sujeito ativo e sujeito passivo, ou seja, é o bem jurídico que eu estou procurando tutelar. É aquilo que eu estou pedindo, é aquilo que eu vim para o Poder Judiciário exigir que o outro cumpra. Na ação de indenização, qual é o objeto? A indenização propriamente dita. Na ação de alimentos, qual é o meu objeto? É o meu pedido de alimentos. O objeto é pensão alimentícia. Na minha ação de divórcio, o objeto é o vínculo, o rompimento do vínculo matrimonial, por um fim à relação matrimonial. Na minha ação de natureza, meu direito de herança, por exemplo, quando eu entro com o inventário, eu quero receber os bens que me pertencem. Qual é o objeto? O objeto é os bens que eu estou pedindo que venham para o meu patrimônio. Então, o objeto, pessoal, é justamente o bem jurídico que eu procuro tutelar. A pretensão jurídica, né? É o meu crédito, é a minha indenização, é o meu direito de alimentos. Então, obrundo o objeto jurídico, ele vem a ser justamente aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou exigindo. Que eu estou exigindo como prestação. É isso que eu estou exigindo. Então, o objeto jurídico, o objeto de uma relação jurídica, vai ser justamente, né? Só um pouquinho aqui, tem... Pessoal, vocês podem ajudar um colega, eu acho que foi Breno, que disse que está sem som. Alguém, por gentileza, vai orientando aí, Breno, aí, como é que ativa o íconezinho aí do microfone, porque eu acredito que os demais estão ouvindo o som legal, né? Acredito que sim. Então, por gentileza, alguém orienta o colega Breno, como é que faz para ativar aqui o som, viu, por gentileza? Então, veja, meninos. Eu tenho os 4 elementos. Para que seja uma relação jurídica, sujeito ativo, sujeito passivo, vínculo de atributividade e objeto. Se eu não tiver todos esses elementos, eu não estou de frente uma relação jurídica. Tenho que ter sujeito ativo, sujeito passivo, um vínculo, ou seja, o direito, né, um direito ali que vai unir sujeito ativo com sujeito passivo, e o meu objeto, que é o meu pedido propriamente dito, o objeto jurídico, o bem jurídico, né? Melhor dizendo, o bem jurídico que eu estou procurando tutelar. Certinho? Bem, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu compartilhar mais uma vez.
Pronto, vamos lá. Continuando. Veja só, elementos. E vamos falar agora um pouquinho sobre negócio jurídico. Como eu disse, o negócio jurídico, ele para ser realizado, ele vai ter, obviamente, alguns requisitos. Eu acho que eu até coloquei, está até aqui embaixo. Um negócio jurídico precisa ter agente capaz, ou seja, você tem que ter capacidade para realizar um negócio jurídico, tem que ter objeto lícito, você não pode realizar um negócio jurídico cujo objeto seja de natureza lícita, forma prescrita ou não, defesa em lei. Mas vamos lá, ó. O que vem a ser o negócio jurídico? Está até um símbolozinho aqui em cima, né, que a gente colocou para vocês, é um símbolozinho de um contrato. Negócio jurídico, normalmente, a maioria dos negócios jurídicos são contratos. Né? Tem até o símbolozinho que a gente colocou aí para facilitar o entendimento de vocês. Quando duas ou mais pessoas, pessoal, quando elas, de sua própria vontade, quando elas, de maneira deliberada, sem ter sido forçado por ninguém, quando elas criam uma determinada relação jurídica, cuja relação jurídica vai surtir efeitos, tanto para uma como para outra, ou para todas as partes, que pode ser mais de duas, né? Todas as partes envolvidas no negócio jurídico. Então, um negócio jurídico, ele se constitui quando duas ou mais pessoas resolvem estabelecer uma determinada relação jurídica e essa relação ela vai surtir efeitos. E esses efeitos, né, elas vão vincular as pessoas que estão envolvidas na relação jurídica, mas esses efeitos eles têm que estar subordinados aos limites do negócio, mas respeitando sempre a vontade da lei. Respeitando sempre a vontade da lei. Então, o negócio jurídico, para ele existir, ele é preciso que existam alguns requisitos básicos, certo? Requisito básico para o negócio jurídico. Primeiro deles, agente capaz. Ou seja, você precisa ter capacidade. E que capacidade é essa? Capacidade civil. E aí, repetindo, que é a capacidade civil. No Brasil, a capacidade civil ela é atingida com a maioridade. E também a gente chama de maioridade civil, que no nosso caso é os 18 anos. Mas, além disso, é necessário um outro requisitozinho, né? Estar no pleno exercício das suas faculdades mentais. Então, quem tem mais de 18 e está no pleno exercício das suas faculdades mentais, não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100, 110 anos. Se você está capaz, se você está no pleno exercício das suas faculdades mentais, você é um agente capaz, ou seja, pode realizar negócio jurídico. Segundo elemento, segundo requisito de um negócio jurídico é que o objeto seja lícito, ou seja, o objeto do jurídico, o objeto tem que envolver algo que seja permitido pela lei. Como eu disse, você fazer um contrato de compra e venda de uma carrada de maconha não tem validade. Contrato de compra e venda de um celular roubado não tem validade. O objeto tem que ser lícito, tem que ser algo permitido pela lei. O objeto do contrato. Vamos fazer um contrato aqui para eu te dar uma surra do tamanho do mundo até você morrer. Esse objeto é lícito? Não. Porque mesmo que você queira, mesmo que eu tenha concordado em apanhar até morrer, não vai ter validade para a justiça, porque isso é agressão física, e se a agressão física causar a morte, a vida é um bem jurídico que é tutelado pelo direito, então não vai ter validade. O objeto tem que ser lícito. Você só pode contratar aquilo que a lei te permite contratar. Se o objeto do contrato do negócio é ilícito, não tem validade jurídica. Certinho? Não vai ter validade jurídica. Deixa eu ver aqui, Tiago.
Davi está dizendo também que não está conseguindo mais conectar. Não se preocupe não, meninos. Pode deixar. Pode deixar que eu resisto à presença. Certinho? Pode deixar que registro a presença de vocês. Realmente eu entendo, pessoal, que a internet às vezes não é a nossa, digamos assim, não é muito, não é amiga nossa, né? Então vamos lá, voltando. Agente capaz, objeto lícito. Próximo ponto aqui, ó. Forma prescrita ou não defesa em lei. Forma prescrita, pessoal. Forma prescrita é aquilo que está previsto em lei. Por exemplo, um contrato de compra e venda de um celular, eu não preciso fazer ele por escrito. A gente pode fazer o negócio de maneira verbal, de maneira oral. A gente pode fazer. Por quê? Porque trata-se de um bem móvel. Então, se tratando de um bem móvel, a lei permite que a gente faça um contrato de compra e venda, cujo contrato de compra e venda seja feito de maneira verbal, onde eu te entrego o bem e você me passa a quantia que a gente combinou, está realizado o negócio jurídico. Agora, existem algumas espécies de negócio jurídico, como, por exemplo, o contrato de compra e venda de um bem imóvel. Bem imóvel. A lei não permite que ele seja feito de forma oral. A lei não permite, por exemplo, a lei diz que ele tem que ser de forma escrita. E, além disso, a lei diz que esse contrato de compra e venda, né, para ter validade jurídica, tem que ser feito mediante escritura pública, para poder ter validade jurídica. Então, veja, se eu sou proprietário de um bem imóvel aqui na minha cidade, em Princesa Isabel, que é registrado no cartório de registro civil aqui da minha cidade. E eu te vendo esse bem, se a gente realiza um contrato, para ter validade esse nosso contrato, desse imóvel que eu estou te vendendo, para ter validade a gente tem que fazer uma escritura pública de compra e venda. Por que, professor, tem isso? Porque a lei exige que esses contratos devem ser mediante escritura pública. Se não for escritura pública, não tem validade. Não tem validade. E o que é isso? Forma prescrita. Ou seja, a lei exige que o negócio jurídico consistente, por exemplo, num contrato de compra e venda de um bem imóvel, para ter validade jurídica, tem que ser feito mediante escritura, seja escrito público, ou seja, aquela feita em cartório. Então, isso é forma prescrita. Então, o negócio jurídico tem que ter forma prescrita ou não defesa em lei. Essa palavrinha aqui, defesa, certinho? Vocês tenham cuidadinho com ela. Essa palavrinha no direito, tal como ela foi colocada aí, defesa não significa dizer que é permitido. Significa dizer que é proibido. Certinho? Prestem atenção nessa questãozinha aí. Defesa, como está colocado aqui, não significa permitido, significa proibido. Então, requisito do negócio jurídico tem que ser, né, agente capaz, objeto ilícito, forma prescrita, ou, se não tiver forma prescrita, uma forma que não seja proibida pela lei. Forma prescrita ou não proibida em lei. Por exemplo, eu falei do bem móvel. Se eu faço o negócio jurídico de um bem móvel, o bem móvel eu posso fazer por escrito, tem algum problema? Problema nenhum. Professor, eu posso fazer uma escritura particular de um bem móvel, compra e venda de bem móvel? Pode. Professor, eu posso fazer uma escritura pública de um compra e venda de um bem móvel? Posso, não tem problema nenhum. Professor, eu posso fazer um negócio, a gente pode fazer um contrato verbal? Pode. Por quê? Porque nenhuma dessas três formas ela é defesa em lei, ou seja, não é proibido fazer em lei para um bem móvel, por exemplo, escritura pública, escritura particular ou um contrato verbal. Mas, por exemplo, o exemplozinho que eu dei para vocês aí dos bens imóveis. Bem imóvel, ele tem forma prescrita em lei. Então, se eu faço uma escritura particular de compra e venda de um bem imóvel,
essa escritura particular, ela é defesa em lei, ela é proibida pela lei. Para ter validade jurídica, precisaria ter sido escritura pública. Certinho? Então, os requisitos: agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não, defesa em lei. E os contratos, aliás, os negócios jurídicos, como eu disse para vocês, eu não sei se ainda vão debater isso mais na frente, lá no direito civil, vocês vão ter um período inteiro aí, eu acho que é em civil 1 já, salvo engano, é civil 1, civil 2, mas eu acho que é civil 1, próximo período já. Vocês vão ver isso tudo mais com calma. Mas só para adiantar, os negócios jurídicos podem ser unilaterais ou bilaterais. Ou seja, é possível existir negócio jurídico praticado por uma única só pessoa. Só tem algum exemplo aí de um negócio jurídico? Um negócio jurídico feito por uma só pessoa? Tem, um testamento, por exemplo. Um testamento é um negócio jurídico realizado apenas por uma pessoa. Só o testador é quem participa do negócio jurídico. Outro exemplo, uma doação. Uma doação, o ato de doar, o negócio jurídico, por exemplo, você quer fazer uma escritura, você quer fazer uma doação de um bem imóvel, post-mortem, ou seja, a doação só valer depois da tua morte. Você pode fazer a escritura pública de doação, é um negócio jurídico unilateral, é feito por quem está doando. Se quem vai receber, se depois não quiser receber, não tem problema nenhum. Mas o negócio jurídico da doação por si só é um negócio jurídico unilateral, ou seja, feito apenas por uma pessoa. Então, testamento, né, doação, são negócios jurídicos unilaterais, praticados por uma só pessoa. Agora, claro, pessoal, via de regra, a maioria dos negócios jurídicos são praticados de forma bilateral, onde você pode ter duas ou mais pessoas envolvidas no mesmo negócio jurídico. Certinho? Os negócios também podem ser, pessoal, por exemplo, solenes. Eu sou um exemplo de um negócio solene, já dei hoje. Escritura pública de compra e venda de um bem imóvel. Então, a lei exige essa solenidade. Solenidade. Para que o negócio jurídico de um bem imóvel tenha validade, tem que ser feito por escrito, tem que ser feito uma escritura pública em cartório, e se as partes forem casadas, ainda precisa dar o que a gente chama no direito de outorga uxória. E o que é isso? É a autorização do outro, ou seja, o meu companheiro, minha companheira, meu esposo, minha esposa, também tem que assinar o negócio, senão não tem validade jurídica, porque é um negócio solene. A lei exige requisitos, porque se você não fizer a escritura dessa forma, tal, não vai ter validade jurídica. Então, alguns negócios jurídicos são solenes. Por quê? Porque tem forma prescrita em lei, ou seja, você só pode praticar quando você preencher todos aqueles requisitos para que o negócio jurídico tenha plena validade. Mas existem negócios jurídicos que também são não solenes. Meu exemplozinho: compra e venda de um bem móvel, por exemplo. Compra e venda de bem móvel pode ser feito de forma oral, ou seja, é um negócio jurídico não solene, não tem problema nenhum. Os negócios jurídicos, pessoal, essas duas expressões aí que estão aí, tá até em itálico, que são expressões latinas: causa mortis ou inter vivos. Inter vivos significa entre pessoas vivas. O negócio jurídico, a maioria dos negócios jurídicos, obviamente, são feitos entre pessoas que estão vivas. Mas existem negócios jurídicos que podem ser feitos, que produzem os seus efeitos apenas causa mortis. Por exemplo, o testamento. Testamento, que é um ato unilateral, como a gente já falou para vocês. O testamento, ele é um negócio jurídico, pessoal, que só vai produzir efeitos pós-mortem. Ou seja, depois da morte,
do indivíduo que realizou o negócio jurídico. Não é? Não se pode discutir, por exemplo, e aí não se pode discutir a herança de quem está vivo. Por quê, professor? Já fez o testamento? Sim, mas o testamento pode ser rasgado a qualquer momento. Enquanto o cidadão que fez o testamento, enquanto ele estiver vivo, ele pode substituir, refazer, alterar, tirar alguém, colocar outro alguém, tirar um bem de fulano, botar para Beltrano, pode tornar sem efeito geral enquanto ele estiver vivo. Agora, se ele fez o testamento e o testamento estava em plena vigência, se ele morreu e não revogou o testamento vai ter plena validade. Mas veja, o testamento só vai produzir efeito post-mortem, ou seja, depois da morte. Então, existem sim negócios jurídicos cujos efeitos serão produzidos apenas causa mortis, ou seja, com a morte do indivíduo é que vai produzir os efeitos. E existe também negócios jurídicos que são a título gratuito e negócios jurídicos, pessoal, a título oneroso. Via de regra, a maioria dos negócios jurídicos são a título oneroso, ou seja, existe uma contraprestação. Eu me comprometo a isso e você se compromete àquilo. Eu vou te entregar um bem, você me paga por esse bem. Eu vou te contratar pelo serviço, você presta o serviço e eu te pago pelo serviço que a gente acertou. Então, a maioria dos negócios jurídicos, eles são onerosos. Mas existem negócios jurídicos que são gratuitos. Por exemplo, uma doação. Eu posso muito bem simplesmente fazer uma escritura de doação de um determinado bem sem exigir nada em troca daquela pessoa que estou dando. Não tem problema nenhum. Então, embora a maioria dos negócios jurídicos sejam onerosos, existem sim negócios jurídicos a título gratuito, onde não se exige uma contraprestação da outra parte, onde um concede uma determinada bem sem exigir nada em troca do outro, como, por exemplo, uma doação. Professor, mas também existe doação com encargo? Tem, vocês vão estudar isso também lá no Direito Civil. Tem doações que são com encargo. Você é meu filho, você está estudando na faculdade, eu vou te doar um carro desde que você consiga concluir o curso de bacharelado em Direito na Facom. Então, meu filho estuda na Facom e eu vou fazer aqui um documento, vou fazer uma doação para você, vou te dar um carro, 0 veículo, no momento em que você colar o grau de bacharel em Direito na Facom. Vou te dar um carro no momento que você conseguir passar no exame de ordem da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma escritura doação com encargo. Ou seja, eu só vou ganhar o carro, tu só vai ganhar o carro se tu concluir o curso de Direito na Facom, se tu passar no exame de ordem. Então, existe sim doação com encargo. Mas a maioria delas é sem encargo, ou seja, a título gratuito. Não existe uma contraprestação. Embora a maioria dos negócios jurídicos sejam onerosos. Então, recapitulando, os negócios jurídicos podem ser, eles precisam ter, agente capaz, tem que estar capacidade, ou seja, mais de 18 e sã da consciência. Mente sã. Agente capaz, objeto lícito, o objeto não pode ser nada que contraria as normas de direito, e forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, você tem que observar se existem normas, se existe uma forma para você realizar um negócio jurídico, ou então se a lei não prevê nenhuma norma, se a lei não proíbe que você faça dessa ou daquela outra forma. Esses são os requisitos do negócio jurídico. Agente capaz, objeto ilícito, forma prescrita ou não defesa, ou seja, ou não proibida pela lei. E os negócios podem ser unilaterais ou bilaterais, ou seja, feitos por uma só pessoa ou por duas ou mais pessoas. Os negócios jurídicos podem ser solenes, quando a lei exige uma solenidade, uma determinada forma, ou não solenes, quando a lei deixa livre,
para você realizar esse negócio jurídico. Os negócios jurídicos podem ter validade entre inter-vivos, ou seja, produzir os efeitos entre pessoas vivas, ou produzir os efeitos apenas com a causa mortis, ou seja, quando acontecer a morte. Produzir os efeitos após a morte, não tem problema nenhum. A gente viu que testamento é um exemplo dessa natureza. E os negócios jurídicos também eles podem ser onerosos, e a maioria o são, mas também podem ser a título gratuito. Então, meninos, esse é o conteúdo aí da aula de hoje. Deixa eu só responder uma pergunta aqui que Tiago que fez aqui no grupo. Tiago perguntou aqui o seguinte: a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: eu fiz 2 solicitações junto à Compesa para que viessem verificar o hidrômetro aqui na minha casa, mas a empresa não veio e deixou de cumprir o que foi solicitado. Estou com os documentos de solicitação, minha conta continua vindo alta. Isso é cabível de punição perante a justiça? Pois eu estou me sentindo lesado e pagando o que não estou consumindo. Posso entrar com ação indenizatória? Tiago, veja só. No primeiro momento, o que você pode exigir não é uma indenização propriamente dita. Existe uma ação na justiça chamada de obrigação de fazer. É uma ação que você entra contra uma determinada pessoa para que aquela pessoa faça alguma coisa. Neste teu caso aí específico, se o que você solicitou no primeiro momento foi a visita, né, porque você entende que o teu hidrômetro está com algum problema, algo dessa natureza, e se não existe ainda nenhuma perícia comprovando que o hidrômetro está com defeito propriamente dito, não tem como você, no primeiro momento, pensar na indenização. Agora, você pode, sim, ir para a justiça e entrar com uma demanda jurídica chamada ação de obrigação de fazer. Você tem um documento comprovando que foi requerer? A empresa tinha obrigação de ir na tua casa fazer a perícia, né? Fazer, obviamente, todo o levantamento do que é que pode estar acontecendo ou não, nesse teu caso concreto aí. E, obviamente, a empresa tinha que fazer isso. Como a empresa não fez, você tem sim o direito, não de entrar com a indenização já nesse primeiro momento, mas você pode exigir, né, que a empresa cumpra com a obrigação dela. E qual a obrigação dela é? A obrigação de ir aí na sua casa. Mas existe sim uma ação própria para isso, chamada de ação de obrigação de fazer. A empresa tem obrigação de ir aí na sua casa e fazer o levantamento dos dados, a vistoria, seja lá o que for necessário para identificar. Certinho? Isso aí, Tiago. Obrigado. Ficou claro, meu filho? Responde perfeitamente, obrigado. Beleza, meu irmãozão. Valeu. Certo, pessoal? Então, esse era o conteúdo da nossa aula de hoje. E a gente para aqui em sujeitos de direito. Esse temazinho que está aí, certinho? Sujeitos de direito. Esse temazinho, eu estou até colocando aqui em maiorzinho aqui para facilitar aí a visão de vocês e chamar atenção. Esse tema sujeito de direitos vai ser justamente o temazinho da nossa atividade. Nossa atividade, meninos, eu vou postar amanhã, eu vou postar a nossa atividade na plataforma do SETA, viu? Na plataforma do SETA. Eu vou postar a atividade. Vai ter lá atividades em direitinho, vou dizendo o que é que eu quero, quais são as regrazinhas, vocês vão escrever tal forma. Eu vou colocar tudo por escrito, certinho? Tudo por escrito, para que não fique dúvidas para ninguém. E lá também vou colocar o nosso prazozinho, certo? Vou colocar o prazo até a próxima semana, vou dar 8 dias aí para vocês pesquisarem, ficar de boa, aproveitar o feriado amanhã, né? Embora eu acho que amanhã, embora seja feriado, mas acho que vai ter aula normal, viu? Não sei quem é o professor da manhã, mas eu acho que vai ter aula normal para vocês, pessoal. Embora seja feriado,
a gente tem que repor esses dias aí que a gente está com esse problema. Certo? Então, nossa atividade vai ser sobre esse tema aí. Sujeitos de direito. Certinho? Vou postar lá na plataforma. A atividade amanhã. Até no final da manhã, certo? Eu consigo postar essa atividadezinha. E aí, veja só, por exemplo, olha, minha preocupação. Hoje mesmo a gente está aqui, ó, a gente ficou entre 17 e 18 alunos participando da aula. Então eu fico com certa preocupação mesmo, né? Porque a turma de vocês, embora alguns tenham pedido o trancamento, mas a turma de vocês é pelo menos 52 a 54 alunos. Pelo menos, tirando aí quem, infelizmente, por algum motivo, teve que trancar. Nós estamos aqui, meninos, né, apenas com 17 alunos aqui na sala. E semana passada também, a gente no máximo chegou aí a 20 ou foi 21 alunos na sala. Eu dei uma olhada também lá no acesso do material que eu postei, dos vídeos, e deu para perceber que pouca gente também acessou. Então, assim, eu quero pedir encarecidamente a vocês que entrem em contato com os colegas que, por algum motivo, não estão podendo participar, que vejam os vídeos lá na plataforma, a gente coloca o link lá. Quem, porventura, está com medo de aplicar o vídeo no YouTube, procura ver lá tudo direitinho. E avisem das atividades, pessoal. Vocês já devem estar sabendo que nós não vamos ter a prova, essa primeira VA, aquela primeira prova que a gente ia ter, não vai ter normalmente agora. Né? O momento não nos permite agirmos dessa forma. Então, essas atividades é que vão constituir a nota de vocês, a nota que a gente vai colocar lá no sistema. Então, por gentileza, entrem em contato com os colegas que não estão participando. Muita gente não fala no grupo WhatsApp, certinho, e claro, eu sei, a gente pediu, foi um pedido meu e espero encarecidamente que todos cumpram. O grupo do WhatsApp é para discutir apenas as questões de ordem acadêmica. Vamos evitar a questão de ordem política, vamos evitar falar de coronavírus. A gente fala disso em outros grupos. O grupo da faculdade, questão de ordem acadêmica. Mas muita gente sequer fala nada. Muita gente sequer diz, professor, beleza, não vou participar da aula. Muita gente não diz, pude assistir o vídeo pelo YouTube. Muita gente não participa da aula. E isso causa preocupação com a gente, porque eu acho que esse pessoal que não está podendo por algum motivo, vai ficar sem nota e vai ser um problemão para a gente resolver depois. Né? Os conteúdos não, porque vai ter as aulas no YouTube, sei lá, você pode deixar para assistir quando tiver mais sossegado aí da cabeça, beleza. Mas as atividades é preocupante, pessoal, porque a gente vai dar prazo para vocês fazerem, e elas precisam ser feitas de maneira que a gente possa atribuir uma nota para vocês e o rendimento de vocês possam ter alguma melhoria aí, e o que a gente espera é isso, certo? Então a gente vai encerrando aqui a aula de hoje, e eu vou pedindo aqui encarecidamente a vocês. Entrem em contato com os colegas que não estão assistindo às aulas, e informem das atividades, informem que eles têm que acessar a plataforma, porque acham até de registro. Por exemplo, o dia de hoje, eu registro a aula, eu registro a presença de quem entrou. Né? Porque fica tudo gravadozinho aqui, eu consigo ver quem entrou. E os demais, a gente registra a presença de acordo com o que for acessando na plataforma. Certinho? Então, até amanhã, no máximo antes do meu dia, eu posto a atividade. O prazozinho vai ser de 8 dias. Para vocês, de uma semana no caso, né? Para vocês responderem, passe para os demais colegas que a gente está postando essa atividade aí amanhã, para que ninguém fique sem fazer a atividade, porque vai ser atribuída a nota de vocês justamente a essa atividade. Certinho? Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite, espero que tenham gostado da aula de hoje, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Deixa eu ver aqui. Felipe está perguntando: todo o material sobre a atividade já está lá? Não. É isso que eu estou dizendo, Felipe. O material não está. Até amanhã, meio-dia,
eu posto a atividade. Eu vou postar a atividade, certo? Para vocês fazerem a atividade. Vocês vão ter aí uma semaninha. Não tem nada postado ainda sobre a atividade. Até amanhã, meio-dia, é que eu vou postar. Certinho? Então, boa noite. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos aí. Tenham uma ótima noite. E a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado pela participação de todos. Vou encerrar aqui a gravação da nossa aula. Beijo. Fiquem com Deus. E amanhã, orem o sistema.